sejam todos muito bem-vindos a mais um Conectando Humanos, Mundo RH. O programa que conecta, que informa, que acolhe. E por falar em acolhimento, a nossa convidada de hoje, para mim, ela é um símbolo a respeito de acolhimento. Ela que é a minha guru, eu não sabia até ontem se era gurua, como é que eu chamava, sempre onde eu sempre falava a respeito disso. Karina Okajima Fukumitsu, o maior nome da suicidologia no Brasil, autora de livros, tem um legado extraordinário, é presidente de uma associação também, associação Se Tem Vida, Tem Jeito, e tem muito jeito. E ela é a nossa convidada de hoje para a gente falar um pouco a respeito dessas questões relacionadas à parte socioemocional, um tema que ela trabalha muito dentro do universo corporativo, que é a saúde existencial, e mais alguns bons temperos aqui para o nosso programa. Mas antes, como sempre, eu gostaria também de agradecer aqui a 3 grandes empresas que nos ajudam nessa empreitada do Conectando Humanos. Primeiro, o portal mundorh.com.br, né, a grande referência para o mercado de recursos humanos. Então, mandar um grande abraço aqui para o Francisco, que é o dono @mundorh, e também outras 2 grandes empresas que nos ajudam muito. Uma delas é a NetPoint, a empresa focada em transmissão de eventos ao vivo para grandes empresas, e a Alessandra Siegel, que é da Siegel Press, essa empresa que, na realidade, ela é o nosso megafone para fazer com que o nosso programa chegue em cada vez mais e mais pessoas. Então, muito bem. Karina Okajima Fukumitsu. É curioso, a gente assistindo, né, os teus conteúdos nas tuas redes sociais, e principalmente dentro do LinkedIn, eu vejo muito você enveredando cada vez mais, né, para esse lado da saúde existencial. Um termo que eu não conhecia muito. Eu acho que talvez o mais próximo é o saúde mental, saúde emocional, mas acho que você traz algo mais na integralidade do ser. Como é que funciona? Como é que você criou esse projeto, Karina? Bom, meu querido, primeiro eu também quero te agradecer, além de agradecer essas empresas que estão nos embasando e fazendo com que a gente esteja aqui juntos, né, para falar sobre esse tema, que na verdade é um tema que eu tenho muito apreço hoje. Realmente eu tenho colocado muito foco nas questões da saúde existencial, por acreditar que não é só a saúde mental. Eu, como psicólogo, eu poderia muito bem enveredar para as questões psíquicas, né? Mas eu acho que o ser humano é mais do que só o psiquismo. Então eu comecei a trazer uma ideia, né, de apresentar a saúde como existencial, voltada para a existência, que tem pelo menos 3 dimensões: a dimensão física, a dimensão psíquica e a dimensão espiritual. Minimamente são essas 3 que nos embasam. Então, todas as maneiras que a gente vai se vinculando com o mundo, com a gente, com as coisas circundantes, fazem parte de tudo isso que eu constituo e entendo como saúde existencial. Então, se a gente pensar que a gente vai auxiliar alguém para se resgatar existencialmente, eu estou falando dessas 3 dimensões minimamente que eu preciso me preocupar como profissional, como pessoa que está engajado em realmente a facilitar as pessoas a fazerem as suas travessias, porque veja bem, saúde existencial não é uma coisa que você se adquire de uma hora para outra, é uma conquista, é um desenvolvimento muito mais de plena atenção para você olhar para as suas necessidades. Agora, a minha necessidade é muito diferente da sua, seja necessidade física, emocional e espiritual. Então, veja bem, eu começo a desenvolver, que é a terceira faceta do meu trabalho, né? A primeira faceta é prevenção dos processos autodestrutivos, a segunda é pós-venção e luto por suicídio, e agora, então, eu tenho trabalhado muito com essa terceira faceta, que é a tríade que forma realmente o meu trabalho, o meu escopo profissional. Agora, curioso, você é uma catedrática do universo, né, da psicologia, tendo escrito diversos livros, principalmente muita coisa relacionada ao universo
de prevenção ou de pós-venção, né, relacionado ao universo do suicídio. E você traz agora essa questão da espiritualidade. Quando eu falo desse tema, né, dessa bolinha, eu considero esses 3 itens que você trouxe, os 3 itens que a gente precisa, de certa forma, equilibrar para que a gente tenha uma vida plena, bacana. Só que a espiritualidade, quando a gente esbarra no universo da psicologia ou no universo corporativo, tem lá umas ressalvas. Como é que você faz para trazer essa importância, acolhendo todo mundo, porque também tem aquelas discussões ou aquelas diferenças entre, né, a minha religião é melhor do que a sua, esse tipo de coisa. Como é que você faz para gerar esse encaixe, Karina? Então, eu acho que tem uma diferença muito importante da gente fazer. Espiritualidade não significa religiosidade. Eu costumo falar que eu não tenho CNPJ na religião, né? Mas eu tenho fé. Eu tenho fé na espiritualidade, nessa crença que faz com que a gente mova, né? Quem a gente é, a nossa alma, o nosso, né, bem-estar, é isso que move. Então, isso é o que chamo de espiritualidade. A espiritualidade, ela está muito mais ligada a um religar, é uma possibilidade, inclusive, de você entender que você está mais amparado do que você imagina. A espiritualidade tem sido um dos meus focos principais desde que eu tive a inflamação cerebral, né? Então, foi em 2014 e a partir desse momento eu comecei a entender que eu precisava desenvolver esse meu lado mais espiritualizado. Sempre fui muito acadêmica, muito científica, muito pesquisadora, porque eu tenho uma história com religião e foi isso que realmente me fez questionar as religiões e foi isso que também me lançou para a psicologia. Né? Quando eu era pequena, minha mãe, com várias tentativas de suicídio, ela ficava procurando, né, várias religiões, porque é como se ela tivesse uma necessidade de preenchimento externo com as crenças, com tudo aquilo que vinha de fora por meio das religiões. Então eu me lembro ela me levando, inclusive, para todas as religiões. Então, quando eu era pequena, eu visitava e eu fui transitando por essas religiões, até que chegou uma última filosofia que não é uma religião, mas uma filosofia que tem a ver com a nossa cultura japonesa, tá? E ela falou, bom, agora eu me encontrei. Quando ela estava tendo, né, algumas mentorias, inclusive os mestres dela, né, falavam para ela que nessa época meu pai estava constituindo uma outra família e falavam para ela, Dona Yoko, a senhora precisa deixar o teu marido seguir a vida dele. Deixa, anos depois a gente descobriu que esses mentores eram, né, na verdade, os pais dessa pessoa que o meu pai estava se relacionando. Nesse dia eu declarei que eu nunca mais ia acreditar em nenhuma religião, em nenhuma filosofia. E aí então eu cindi, foi nesse momento também, com 17 anos, que eu escolhi a psicologia. Então eu fiz da psicologia a minha doutrina. E que isso, querendo ou não, lógico, né, pela experiência traumática, pela, né, forma que eu aprendi a desacreditar nas religiões que nunca ofereceram para minha mãe. Realmente eu não estou subestimando nenhuma religião e também não quero falar mal de nenhuma, porque todas elas têm um sentido, inclusive para o ser humano. Mas que nesse momento a minha história com religiões foi quebrada naquele momento e aí eu falei, eu não quero mais pensar. Então a minha religião vai ser a psicologia. E foi por isso que eu comecei, né, a ser pesquisadora, né, me preocupar com a ciência, me preocupar em escrever muito, em patentear as minhas ideias, enfim. Quando eu tenho a inflamação cerebral, é um momento que eu fui realmente muito questionada em relação à minha fé. E eu falava, o que vai acontecer se, né, eu esquecer da minha história, se eu morrer, porque eu estava com um diagnóstico que era, né, o definhamento do meu cérebro, das minhas memórias, da minha lembrança. Então eu falei assim, quem sou eu? E aí eu comecei a me questionar.
se existia Deus, se existia alguma religião. Achei que durante muito tempo isso era punição, porque eu cingi com as questões religiosas, né? E aí eu comecei a questionar que a espiritualidade hoje, a maneira como eu entendo, é a preparação para a morte, que é a única certeza que nós teremos. E aí eu comecei a falar, se eu constato que eu sou finita, eu vou precisar encontrar maneiras de eu viver melhor, né? O restinho e o bônus hoje de tempo, porque eu sou uma pessoa muito afortunada, que eu ganhei um bônus de tempo, porque aí descobri que o meu adoecimento era um adoecimento autoimune e também então um processo autodestrutivo, eu fabricando o hormônio do estresse, né? Para eu me proteger, e eu comecei a partir do meu adoecimento uma nova, né, fase, que é essa fase de como é que eu posso desenvolver a minha própria saúde existencial para não ser diferente de tudo que aconteceu na minha vida, porque tudo que eu colocava em teoria eu precisava comprovar na prática, eu precisava sempre mostrar, eu sempre precisei mostrar na pele e mostrar na prática aquilo que, né, eu colocava em teoria, que não era só fale ou faça o que eu faço ou o que eu escrevo, mas não faça o que eu faço. Então eu sempre fui exigida pela vida uma comprovação empírica daquilo que eu coloco nos livros, coloco na teoria para na minha prática, né? Então isso fez com que eu buscasse e conquistasse uma integração, porque hoje eu sei que se eu estou viva depois de 9 anos que aconteceu essa inflamação, que eu chamo de maior tsunami existencial, se hoje eu me sinto dentro de mim, reconquistei física, emocional e espiritualmente o meu lugar. E qual que é o meu lugar? É morar dentro de mim. Eu me senti à vontade dentro de mim. E isso é um percurso que eu tenho acompanhado com muitas pessoas, inclusive, que se autodestroem. E aí então eu comecei a acreditar, de fato, que o antídoto dos processos autodestrutivos é você, inclusive, conquistar essa saúde existencial, garantindo também a sua espiritualidade, que é a sua capacidade de entender que você tem que ter plena atenção para conquistar uma vida plena até o último momento da sua vida, que vai ser o momento que é a única certeza que nós temos, que vai ser o momento da nossa morte. Então eu entendo, Foquinha, hoje que tudo isso que me aconteceu não foi em vão. E também eu acho que isso é uma aprendizagem da espiritualidade que faz com que a gente faça nada por acaso. Em que a gente acredite. Aliás, tem um filme que eu aprendi com uma pessoa que eu gosto muito, a Cecília Portela. Ela um dia falou, você já assistiu um filme chamado A Jornada da Vida? E aí nesse filme tem uma frase que eu acho lindíssima, cada vez mais eu falo constantemente. A frase deste filme é: o acaso é o disfarce de Deus. Eu acho lindíssimo isso, porque eu realmente hoje eu tenho acreditado que nada é por acaso. As coisas que nos acontecem, realmente, se a gente olhar, né, uma sensação, obviamente, de não adaptação somente, mas de aceitação. Não no sentido de você concordar, você não é obrigado a concordar com as coisas que te acontecem, mas se você aceita, e isso faz parte de um pensamento japonês que a gente chama de wabi-sabi, quando a gente aceita as coisas tais como elas são apresentadas para a gente. Se a gente não fica colocando muita energia para ir contra a correnteza, a gente também não gasta tanta energia em coisas que não deveriam ser gastas. Então, hoje em dia, eu tenho um foco assim, como é que eu posso garantir a minha saúde existencial, preservando o meu lado, né, físico, emocional e espiritual, mantendo a minha integridade e conquistando a minha dignidade, né? Isso é um exercício. E é isso que realmente é o que eu quero transformar, né? Estou numa fase muito assim, de falar para as pessoas, se queira bem, meu bem, né? Que é o teu projeto, inclusive, meu né? Projeto. Se queira bem, meu bem. Então, por exemplo,
socialmente, as questões físicas, a gente já está com um olhar talvez menos de negligência, né, para a gente tratar as questões ou eventualmente até preveni-las em algumas outras. Muito bem, quando a gente vai para a área emocional, acredito que depois da pandemia, o universo da psicologia, tanto da psiquiatria também, receberam um tsunami, né, de certa forma. Acho que a agenda de todos vocês profissionais de saúde mental cresceu de uma forma, né, muito exponencial. Então, acredito que agora nós e as empresas também, o universo corporativo, ele já esteja mais com um entendimento mais claro a respeito da necessidade dessa integração das emoções. É assim que se enxerga também no universo corporativo? No corporativo, a gente também precisa ter essa preocupação dessa tríade. Como é que a gente vai ajudar a pessoa a ter uma qualidade do físico? E quando eu falo do físico, é a organização, inclusive, da tua estrutura, higiene de sono, higiene alimentar, ou pelo menos uma reconquista, uma reorganização, reeducação alimentar, né? Então, assim, investindo em sono, qualidade de sono, o que tira o teu sono? Todos somos pessoas. Quer dizer, eu duvido que no mundo corporativo todas as pessoas conseguem dormir bem. Óbvio, a gente tem estresse e não adianta você falar, deixa de ficar estressado, porque isso não é um gerenciamento de crise. Agora, como você ensina uma pessoa a ter uma higiene de sono? Como é que você ajuda a pessoa a pensar na reeducação alimentar, que tudo que ela vai receber como alimento é aquilo que ela vai precisar digerir, ajudar, inclusive, o próprio organismo a eliminar o que é tóxico. Também é um exercício. Então, eu estou falando de um mapeamento, de uma estrutura e de um auxílio, de um olhar necessário para a corporação do físico, aí do emocional. Quem de nós não sente? Né? Então, a psicoeducação em relação às nossas emoções, garantindo e ajudando as pessoas a entenderem que as nossas emoções, elas são visitantes. Elas não podem fazer hospedaria, né? Então, muitas vezes, o que acontece? A gente fazer um trabalho psicoeducativo para entender as tuas emoções são válidas. A gente precisa dar acolhimento para todas as emoções, mas você tem que entender que vai passar. Né? Porque se você coloca a tua emoção, por exemplo, o teu medo, a tua sensação de raiva, a tua tristeza como permanente, é lógico que você vai ficar sem esperança. Então você também tem que trabalhar no mundo corporativo com os teus funcionários e com todas as pessoas que estão envolvidas, porque, de novo, são recursos humanos. Então, cada vez mais, essa tríade é necessária. E aí, o lado espiritual, o que faz com que você sinta fé nas coisas? O que faz com que você se engaje com sentidos de vida? O que faz com que o teu coração pulse, né? Que você brinca muito. O que faz com que teu coração batuque, né? Qual é o samba que rege toda a tua estrutura, né? Existencial. Então, você percebe que no mundo corporativo, cada vez mais, aquela história de que a gente não pode lidar com as emoções, a gente também não vai lidar com o físico. Gente, a gente tem que lidar com tudo. Porque esse conceito de saúde existencial eu teclo. Porque assim, você não pode agora imaginar que a pessoa é partes, ela está, né, segregada. Cada vez mais a gente tem que pensar na integração. Né? E pensando nessa integração, você dá um certo conforto existencial para que a pessoa fale, eu sou humano, eu sou gente. Né? Muitas vezes, inclusive no mundo acadêmico, por exemplo, a gente não podia trazer, né, o nosso sentimento, eu não posso escrever nada que seja mais subjetivo. Eu falei, por que não? Eu não consigo escrever alguma coisa hoje em dia se eu não me apropriar da minha história. Né? Algumas pessoas também falam, mas Karina, você, né, dá aula, você dá palestras e você se expõe muito. Se eu não me usar como instrumento inteira, né, de um jeito que eu possa falar, eu não posso ter vergonha da minha história. Minha história é o meu maior instrumento. As minhas perdas, os meus referenciais,
A maneira como eu me sinto frágil é o que me fortalece. Então eu falo muito da conquista também de uma firmeza existencial que a gente precisa garantir. E que o mundo corporativo deveria investir muito, porque hoje em dia as empresas que se dão bem, né, são aquelas que entendem que eles têm pessoas, não tem funcionários somente. Porque uma pessoa produz mais quando ela se sente conectada com essa proposta. Então, eu costumo pensar, no mundo corporativo a gente tem trabalhos e empregos. Trabalho é aquele que a gente fala, nossa, eu posso até estar aqui, independentemente do valor que eu recebo. Agora, o emprego é aquele que a cada dia você vive o seu tédio existencial e que você vai lá só para pagar as suas contas. Esse é o cansa tipo... demais a gente agora. Não é o tipo de vida que a gente quer, né? E você traz A tua fala me levou para 2 lugares aqui, que é, primeiro, indo até uma frase que você sempre traz a respeito da importância do nosso pertencimento, né? E um segundo ponto também, Toquinha, a respeito disso é Daniel Goleman e grande elenco, né, desenvolveram e aperfeiçoaram as questões relacionadas à inteligência emocional. E aí, na tua fala, você sabe que você me trouxe uma lanterninha, acendeu aqui na minha massa cinzenta, aqui, que é o seguinte. Muitas vezes, na inteligência emocional, a gente fala assim, eu preciso segurar as minhas emoções aqui, né? Então, vem aquela pessoa que eu tenho pânico de vê-la, por exemplo, dentro lá da empresa, e aí acontece alguma situação, eu seguro aquilo, eu preciso segurar as emoções porque... E aí eu me lembrei da tua frase, quem não explode, implode, né? Então, e o explodir nesse caso é falar de uma forma bacana aquilo que está te incomodando, né? Então, a inteligência emocional, de certa forma, ela não pode ser algo para te implodir. Ela tem que ser algo para fazer com que você lide melhor com as suas emoções. Não é só daqui para fora, né? É daqui para fora também, mas é muito daqui para dentro também, né, Toquinha? Olha só, vamos usar o que aconteceu aqui agora. Vocês ouviram um barulho, tá? A ideia é, assim, imagina, na gravação, a gente não pode ter barulho, a gente não pode ter ruídos. E é isso que se pensa no senso comum em relação às emoções. A gente não pode ter ruídos, a gente não pode sair daquilo que é o tradicional. E o tradicional e é o senso comum de que a gente não pode se emocionar e que a gente tem que segurar as emoções. Quem falou que a gente tem que segurar? Qual é o problema? E é isso que a gente precisa começar a desmistificar. Eu acredito que ser forte é aquele que se aposta, inclusive, da sua fragilidade, não se obrigando a segurar as emoções, mas podendo entender que essas emoções, elas aparecem porque você é humano, e você poder gerenciar, inclusive quando você se emociona, quando você está com raiva. É lógico que o que a gente tem que evitar em todas as emoções é que um ser humano passe a ser mais reativo do que ativo, tá? E isso é o acting out. Na psicologia a gente fala que todas as vezes que a gente se sente desesperado, desesperançoso, né, despreparado, a ideia é que a gente revide. O que a gente fala de segurar as emoções não é segurar impedindo que elas aconteçam, mas inclusive ajudar as pessoas a gerenciarem, por exemplo, se elas têm um acesso de raiva, em vez de eu bater em você acting out, em vez de eu atuar as minhas emoções em relação ao que eu gostaria de fazer, que é te dar um soco, eu vou falar para você, olha, neste momento eu estou com muita raiva e não é o momento da gente conversar. Pode ser assim? Se você insistir, Karina, mas vamos conversar, vamos resolver agora. Eu falei, agora eu não estou em condições. Você viu que eu estou me posicionando, claro. E o gerenciamento dessas emoções
E a inteligência emocional não é você omitir que você tem emoção. Eu não acho que isso é inteligência nenhuma. Agora, quando eu falo, eu assumo que eu estou triste, estou com raiva, eu estou com vontade de fazer coisas com você que eu não posso fazer agora. Isso você percebe que é dar fôlego e dar, né, oxigenação, inclusive, para o seu cérebro. Isso eu aprendi com a inflamação cerebral, para eu não ser reativa. Então, eu trabalho na saúde existencial com uma ideia de que eu tenho que ajudar as pessoas e me ajudar, tá, a olhar para esta emoção. Por isso que eu falei que ela não pode fazer hospedaria, ela não pode ter morada, ela tem que ser visitante, tá? E eu falo assim, eu tô com raiva agora. E se eu tô com raiva, e raiva para o Rosenberg significa as necessidades não atendidas, então eu tô com raiva, eu percebo que as minhas necessidades aqui agora não estão sendo atendidas, então eu vou te falar, olha, eu não estou em condições de falar com você agora. Então, vamos conversar daqui a algum tempo, eu só preciso gerenciar tudo isso que está acontecendo, que está uma rebelião aqui dentro, para que a gente possa conversar. Por isso que em situação de crise, nenhuma decisão tem que ser tomada. Porque a gente precisa cada vez mais ajudar as pessoas a não serem reativos. E esse é o trabalho que eu faço na saúde existencial. Ajudar as pessoas a se reconectarem com as próprias emoções, acolherem as próprias emoções. Por isso que eu tenho duas frases. Primeiro, a frase, o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. E uma outra frase é, né, o acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. De novo, o acaso é o disfarce de Deus. Vocês perceberam que deu uma escurecida aqui e vocês viram? Eu não finjo que as coisas acontecem. Eu intuo. E isso garante uma certa fluidez para falar para você, as coisas vão acontecer na sua vida, meu caro. Para de falar, não, tem que ser tudo muito perfeito, eu preciso, nossa, não poderia ter acontecido nem o barulho, nem a escuridão. Para com isso, a vida vai, independentemente do teu, da tua vontade, porque a vida não é do jeito que a gente quer. Mais uma frase. Que é uma Karine. frase, é um livro que eu escrevi, Sim. Inclusive, para contar da minha história para os meus filhos, porque eu pensei que eu ia morrer, eu estava esquecendo de tudo, né, da ordem alfabética. Então eu falei, eu vou escrever, que ninguém vai se preocupar em contar quem foi a mãe desses meninos, né? Então eu levei 2 anos e 2 meses para eu organizar esse livro, A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, que é a minha autobiografia. Então você percebe que cada vez mais eu tenho a acreditar. A gente sempre é, a la Sartre, Jean Paul Sartre, ele fala, que a gente é aquilo que a gente faz com o que nos acontece. Isso quer dizer que eu não sou o resultado somente daquilo que me aconteceu, tá? Eu sou aquilo que eu fizer com o que foi feito de mim. Isso quer dizer que a gente não pode ficar parado no tempo, reclamando, né? Se lamentando daquilo. Tudo bem, você tem que acolher, mas até quando que você vai ficar se lamentando? Bora, e eu sempre falo assim, quando a vida não é do jeito que a gente quer, bora, vamos por um outro caminho, vamos tentar por um outro jeito, porque o que importa é que você está vivo, e se tem vida tem jeito. Então essa energia, ela precisa acontecer, e isso eu entendo como inteligência emocional. Eu realmente acredito, eu posso falar, inclusive, inteligência existencial. Porque se você para pensar, o que é ser inteligente? É você usar todas as adversidades contra você, ou você falar, não, eu tenho, inclusive, marcos, né? Eu tenho registros de situações que me comprovam que eu sou muito além da minha dor e do meu sofrimento. Eu vou fazer diferente, eu vou deixar meu legado, eu posso fazer mais. E quando você tem essa reconexão, você começa, né, a se colocar a serviço de ser um ser humano que possa falar, quando eu vou voltar? Não sei, não é?
Todo mundo recebeu a senha, todo mundo vai morrer, não é? Eu não sei o número da minha senha. Isso quer dizer que até o último momento da minha vida e o último suspiro, eu quero ser essa pessoa que possa, inclusive, gerenciar as minhas emoções e trabalhar meu serviço e a serviço dos outros. Gosto muito dessa ideia, e essa ideia que tem me mantido viva, muito viva, né? No sentido de falar, se eu estou viva, ganhei bônus de tempo, horas, vamos fazer a diferença. Quando você fala, né, a respeito do acolhimento, o acolhimento, Floquinha, por exemplo, dentro do universo corporativo, uma coisa é o ambiente presencial, que talvez seja até mais fácil a gente perceber o outro. E segundo lugar, porque, né, você tem o todo comunicando, né, o corpo, você não tem só o pedacinho do rosto ali na tela quando a gente está num ambiente digital ali, ou mesmo híbrido agora, que muitas empresas estão fazendo isso, você vai 1 ou 2 vezes na empresa e tudo mais. Agora, uma coisa é você promover esse acolhimento no ambiente presencial. Você chama para um café, tenta criar um ambiente de segurança, aquela coisa toda. Agora, e no ambiente virtual? Ele é mais desafiador para a gente acolher? Ele é desafiador, aquele que desafia a dor, né? A dor do conhecido. Só que a pandemia ela veio para fazer uma comprovação contrária, que é possível sim, né? Oferecer acolhimento por meio virtual. Isso realmente eu, que sou das antigas, né, sou psicoterapeuta, que sempre acreditou na tete-a-tete, nessa ideia de eu fazer atendimentos presenciais, na pandemia eu não podia fazer isso. E aí eu também não sabia nada, né? Você me conhece muito bem o quanto eu inábil com a tecnologia eu sou. Ou eu posso falar, eu era. Porque a gente precisa se reinventar. E a partir da pandemia, que foi uma grande limitação, porque todos corríamos risco na nossa imunidade, a gente teve que aprender e se reinventar, não teve? E aí eu comecei a fazer os atendimentos virtuais. E pela minha surpresa, e para minha surpresa, eu comecei a entender que dá sim para fazer muito acolhimento e muitos atendimentos. Eles são até mais emocionantes e trazem mais emoções e assuntos e conteúdos do que no presencial. E eu acho isso também muito interessante, porque antigamente eu tinha um preconceito enorme, que eu nunca conseguiria ofertar e fazer um cuidado terapêutico na psicologia por meio de uma telinha. Agora, existem formas, porque sabe o que eu percebi? A garantia é esta relação que eu já tenho com o meu cliente e que eu vou formando a cada encontro que nós temos, a cada sessão que nós temos. Isso é do ser humano. O vínculo, né? O vínculo. Então, o vínculo terapêutico e o vínculo entre as pessoas, isso é do humano. Só um ser humano consegue ofertar acolhimento e cuidado com outro ser humano. Dentro, né, talvez a parte das hard skills, né, você aprende na faculdade, no colégio, no ensino técnico e tudo mais. O universo corporativo ele vem apostando cada vez mais dentro das soft skills, né? Então, isso que faz com que, literalmente, a gente possa ser mais colaborativo, mais humano, mais íntegro, né? E uma das bolinhas, de muitas bolinhas da área socioemocional, é justamente a parte da empatia. E a empatia, de certa forma, você sabe, uma das frases que eu conheci recentemente a respeito da empatia, que para mim é o que me fez mais sentido, que é: a empatia significa que eu estou ao seu lado diante do problema. Isso, na realidade, é um grande de um espelho, né? Onde a gente pode, talvez, promover essa interação, essa integração entre duas pessoas diferentes. Uma delas
tendo algum tipo de sofrimento existencial, alguma situação, e a gente estando ali ao lado dela. A gente falou um pouquinho a respeito do acolhimento, agora da empatia. Você, como psicóloga, precisa ser, né, acho que é inerente da tua profissão ser empática. Agora, a pergunta é, por que a nossa sociedade fica devendo tanto empatia? Então, eu tenho algumas restrições em relação a essa palavra, tá? Porque empatia, definida pelo Carl Rogers, significa se colocar no lugar do outro. E aí eu me embaso no estudo do Martin Buber, que ele coloca essa questão, tá? Que hoje em dia esse conceito está mais evoluído, mas eu estou falando, né, ao pé da letra, da raiz, da maneira como é que eu fui aprendendo. O Martin Buber, ele vai questionar essa questão da empatia e ele começa a falar, não dá para a gente se colocar no lugar do outro. O que dá para a gente fazer é apresentar uma presença incondicional. Estar ao lado do outro. Estar ao lado, que é isso que você trouxe, tá? E eu comecei a trabalhar com essa vertente, com esse direcionamento, que assim, o lugar do outro sempre vai ser o lugar do outro. Por isso que então eu crio essa frase, o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Eu nunca vou conseguir estar no teu lugar, não vou. Por isso que eu também criei uma outra frase que é a cada pessoa o seu fardo e seu privilégio. Se eu entendo isso, eu não começo a achar que eu preciso ser salva-vidas, cuidar da tua dor. Agora, esse é o fardo e vai ser o privilégio que você também vai ter. É muito baseado naquela ideia do Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Isso quer dizer que se eu entendo que eu sou uma alteridade e você é uma outra alteridade, dois seres humanos juntos e conectados, e que você vai ter que viver o seu fardo com a diferença, com a minha companhia. Então eu me coloco a serviço de ser, né, essa pessoa que vai te acompanhar nessa travessia, né, da lida da tua dor. Então eu gosto muito desse olhar que eu não vou me colocar no lugar do outro, mas eu vou me colocar à disposição do outro e com o outro para fazer essa travessia, que muitas vezes é a travessia do processo de luto, que todas as vezes que a gente se vê numa crise existencial, a gente entra em luto. Veja bem, todas as vezes que a gente tem restrições, a gente vai viver o luto. Isso quer dizer que quando você está em luto, o que você vai fazer? Você vai viver pela pessoa? Não. Você vai estar com uma pessoa nessa travessia. E aí eu gosto muito disso, porque é muito diferente entender falando assim, eu sei o que você passa, você não sabe. É horroroso, inclusive, você falar isso. Você não fala isso para uma pessoa que está em sofrimento, ou, eu tô com uma dor, vai passar. Coisa mais decepcionante de você ouvir isso. Né? O que você fala para alguém que está em sofrimento? Nós estamos juntos. Às vezes eu sou muito honesta, por exemplo, com os meus clientes, e eu falo assim, eu não tenho ideia de como, e eu gostaria de ter uma solução para te oferecer. Eu gostaria de ter o que falar para você, mas eu não tenho. Mas sabe o que eu posso me colocar junto com você? E aí, se me colocando junto com você, vamos descobrir uma nova maneira para você lidar com essa, adversidade, com esse problema. Não é muito mais honesto do que falar assim, eu sei o que você está passando. Você não sabe o que a pessoa está passando. Não, vai passar isso. Com o tempo passa. Para, né? Então, assim, o que é ser empático? É você falar esse tipo de coisa ou você falar, olha, eu estou muito disponível, muito presente para ficar com você. Você aceita? Isso é legal. É muito mais ofertar a escuta, a disponibilidade, do que oferecer uma solução barata. Né? E a presença. Mais do que a escuta, mais do que a disponibilidade, é você ficar na frente da pessoa e falar assim, não sei o que você vai fazer com isso, eu também não sei, mas eu tô aqui. Sabe, muitas vezes eu me coloco
né? Em situações que eu falo, eu vou ficar um pouquinho aqui, pode ser? Não sei o que a gente vai fazer do nosso tempo, mas eu tô aqui, né? E o tempo que eu tiver aqui, eu vou me ofertar numa presença, né, da minha possibilidade, que eu possa oferecer aquilo que eu posso oferecer. Não é muito mais humano? Né? Mas também não é estar ao lado e toca o telefone, toca o telefone, toca o telefone. Porque hoje a gente está nesse universo de total conexão, mas total desconexão com o outro também, né? Então, isso eu acho que também é um trabalho que a gente precisa fazer, né? Porque quando eu falo para as pessoas, a gente tem que ofertar nossa presença, oferta aquilo que você pode, porque quem dá mais do que pode já está dando o que não pode. E eu aprendi com uma mulher esplêndida que chama Maria Júlia Paz. Ela é enfermeira e num dos congressos ela estava oferecendo uma palestra sobre comunicações, né, dos últimos dias, né? Então, assim, como é que a gente vai fazer comunicações difíceis para os pacientes, por exemplo, né? E ela, como enfermeira, ela sempre trouxe essa ideia, né? Diz ela, para os alunos dela, que quando a gente tem pouco tempo, a coisa mais justa e mais honesta que você pode oferecer para alguém é falar assim, eu tenho 15 minutos para estar aqui, tá? Então, assim, você não vai prometer uma presença incondicional igual que o Martin Buber traz, no sentido de, em termos de tempo, porque não tem tempo. Hoje em dia é todo mundo corrido, né? Hoje em dia eu falo, olha, eu vou ter tanto tempo para ficar com você. Pode ser. Então, eu também não faço falsas promessas. Eu fico e quando eu não vou ficar atendendo celular. Eu vou ficar 15 minutos com essa pessoa, mas eu vou ficar com essa pessoa. Essa presença que causa, né, um impacto. Porque quando essa pessoa também sabe que ela vai ter 15 minutos com você, ou meia hora com você, ou 2 horas, ela também se localiza no tempo e no espaço. E aí a gente para com aquela ideia utópica de que o ser humano tem que ficar à disposição 24 horas para todo mundo. Nem com a gente fica. Né? E no mundo corporativo e nas instituições é o que mais acontece. Então eu tenho trabalhado com as pessoas, sejam claros no tempo que você tem disponível. Mas quando você oferecer esse tempo, fique presencialmente. Esteja lá, fica ficando, né? E eu acho que isso é muito mais congruente e coerente do que você falar, eu vou fingir que eu tô, né? E aí eu vou oferecer uma escuta, que aí eu fico lá no oi, né? Fica, olha, né? Se faz presente como ser humano. Oferta aquilo que você gostaria de receber. É muito mais isso que eu acho no trabalho, de cuidar do outro, acompanhar o outro, sabe, se encantar com o outro. É utilizar o seu tempo, que é a coisa mais generosa que a gente pode oferecer para o outro é o nosso tempo. Eu acho. E eu quero te agradecer demais por todo esse teu tempo, toda essa tua energia, toda essa tua troca. R Humanos. Essa é Karina Okajima Fukumitsu, o maior nome da suicidologia do Brasil. Muita gente torce até o nariz quando eu falo suicidologia. Mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Pois é o estudo a respeito do fenômeno do suicídio, onde a Karina desenvolve um trabalho e construi um legado extraordinário, tanto acolhendo as pessoas que passaram pelo processo, quanto as pessoas que muitas vezes acabaram flertando com o suicídio, acolhendo os amigos e familiares, assim como, fundamentalmente, treinando centenas e centenas e centenas de psicólogos e psiquiatras e tanta gente para fazer com que, talvez nesse último momento, ou no momento de resgate do humano, num sofrimento, que a gente possa ter, né, um pouco mais de carinho, um pouco mais de acolhimento. E, então,
Floquinha, quem para te caçar na internet, as tuas redes sociais, LinkedIn, Instagram, você é multimídia, você não se dava muito bem com o universo digital, mas agora você voa em todas as plataformas. Onde você tá, Floquinha? Conta aqui pra gente. Olha, a primeira coisa, eu tô em mim, porque se você me perguntar os links, eu não vou conseguir lembrar. Então, Floquinha, eu vou até pedir. Eu listo tudo aqui. Fique, ó, a partir de agora, vocês magicamente vão visualizar o site, as redes sociais. Eu tô no LinkedIn, eu tô também no Instagram, tô no canal do YouTube. E eu acho que o importante no Spotify, no podcast Se Tem Vida Tem Jeito. Maravilhoso. Né? Eu procuro fazer da mídia, e aí eu tenho utilizado muito para chegar aos corações das pessoas. E quando você me pergunta assim, onde você está? O importante é que a gente esteja, eu pelo menos acho assim, cada vez mais eu tenho colocado isso com muita força e com muita firmeza. Eu preciso estar em mim para chegar nos corações de vocês. Então o Floquinho vai fazer esse favor, porque eu sou muito ruim de link, dessas coisas, mas eu tenho esses negócios, tá? E que fizeram para mim, não porque eu tenha feito, né? E eu acho que isso é muito bacana, porque quando a gente se conecta, né? O meu trabalho é muito orgânico. Eu comecei, por exemplo, no Instagram, com a babá dos meus filhos falando, Dona Karina, você precisa ter um Instagram para você vender os teus livros, X, né? Aí eu comecei de forma orgânica, né? Nunca contratei agência para cuidar das minhas mídias, mas de forma orgânica fazer as minhas postagens, todas as entrevistas, aí contratei alguém para cuidar do meu canal do YouTube. Hoje eu tenho tudo isso. Você não me pergunta como, mas eu tenho, né? E eu acho que isso que é importante, né? Quando a coisa é feita muito com coração, visceral, sabe? Eu acho que hoje eu me sinto muito satisfeita, né? Que eu sou uma senhora, né? Que não tem muita habilidade com a tecnologia, que eu gosto muito dessa coisa da conexão do humano e que eu tenho feito valer realmente essa convicção, né? Se eu não sei, eu vou contratar alguém que saiba, eu vou pedir para alguém e felizmente eu tenho encontrado bons anjos que têm me ajudado, inclusive, a ter esses negócios aí que você está me Então, Karina Okajima Fukumitsu, brigadaço, obrigado a você, ao seu tempo, a sua ancestralidade. Então, muito bacana estar mais uma vez aqui junto contigo. E para vocês, R-Humanos, que curtiram demais esse nosso bate-papo absolutamente humano, empático, não, mas esse bate-papo acolhedor, faça com que esse nosso conteúdo pulverize o máximo possível para que a nossa internet seja um lugar de conteúdos cada vez mais afetuosos, construtivos e colaborativos. Então, eu acredito muito numa frase de um filósofo chamado Anderson Mendovsky, ele é russo, que ele fala assim, a soma do eu com o tu formam um lindo together. Então, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa. Valeu!